Bom dia. Hoje é um dia muito especial para todos nós cristãos. Sexta-feira Santa foi o dia da reflexão. Sábado, o dia da expectativa da promessa, da ressurreição ao terceiro dia. E hoje, a concretização da promessa. A Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. É o cumprimento da promessa de Jesus que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. A data mais importante para os cristãos é a Páscoa. O nascimento de Jesus é a promessa que estava no Velho Testamento, de todos os profetas. Mas a Páscoa é a data mais importante, porque a partir da ressurreição de Jesus é que os apóstolos, aos poucos, foram entendendo qual era a sua missão na terra. E foi cerca de 50 dias depois da aparição de Jesus, em O Ato dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, a primeira reunião onde estavam ali os apóstolos que sabiam falar hebraico, aramaico, e é bem possível que muitos deles, como Pedro, fossem analfabetos, não saberiam ler nem escrever hebraico, aramaico e muito menos grego. Porém, naquele momento que estavam em uma reunião falando sobre o Evangelho, eles foram tomados de uma força extraordinária, de uma força sobrenatural, e eles começaram a falar em línguas. Eles talvez falassem 2 línguas, e começaram a falar em línguas que eles desconheciam, línguas maternas das pessoas que estavam ali, muitas vezes línguas que eram faladas num pequeno grupo, e que eles começaram a falar, e todos entenderam na sua língua. Muitos pensavam que eles estavam bêbados, porque aqueles que ouviam na sua língua sabiam, mas os outros, aquela talvez enrolação de língua, fez com que eles pensassem que eles estavam bêbados. E a partir dali, os apóstolos receberam uma força extraordinária do alto. E foram pregar. E todos eles, com exceção de João, morreram assassinados. Então a Páscoa, ela é muito importante para todos os cristãos. É um momento de profunda reflexão. E no atual momento que nós vivemos, porque nós vivemos, todo cristão percebe, isso é unânime entre os cristãos, que nós vivemos uma verdadeira guerra espiritual das forças do mal contra as forças do bem. Isso já foi previsto por Jesus há 2000 anos, está em 3 passagens, está em Lucas, está em Mateus e Marcos, em que Jesus fala sobre os tempos do fim, o sermão profético. Então ele fala ali o que iria acontecer no final dos tempos. E se nós lermos ali as colocações de Jesus, nós vamos ver que no nosso tempo agora, nos últimos séculos, está se cumprindo cada etapa que Jesus falou no final dos tempos, está se cumprindo. Então nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Se estamos do lado do bem, das forças da luz, ou se estamos do lado das trevas, das forças do mal. A separação está bem nítida. Não há dúvidas. Ninguém fica na penumbra. Ninguém fica em cima do muro
Toda a humanidade está escolhendo que lado quer ficar. Se é o lado de Jesus ou o lado das trevas. Os espíritos das trevas, os espíritos do mal, foram soltos, vamos dizer assim. Imagine se todas as cadeias do mundo fossem abertas e fosse dado um tempo para que todos os bandidos da terra pudessem fazer o que quisessem. Mas desde que eles encontrando ressonância nas pessoas. O mal está aí presente, eles emergiram das profundezas, estão na superfície da terra, causando todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor. E cabe a nós, através da vigilância e da oração. Porque o que nos resta agora, no atual momento, é vigilância e oração. Pessoas do bem, nós estamos percebendo que as pessoas do bem estão perdendo, digamos assim, o terreno aqui no plano físico. Só o fato delas se manifestarem contra um sistema, elas estão sendo presas. A mídia convencional, que está do lado das trevas, com raras exceções, seus jornalistas, estão claramente apoiando o mal, e eles têm consciência disso, eles não são pessoas que foram enganadas. Ninguém é enganado pelas trevas. Ninguém vai chegar do outro lado e dizer que foi enganado, que não sabia. Porque é muito nítido como o mal age. Mas a imprensa, quase toda ela mundial, ao lado das trevas, jamais divulga, com raras exceções, jamais divulga a perseguição que os cristãos estão sofrendo no mundo há muito tempo. E a cada dia isso aumenta muito. Em média, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. E isso não é divulgado. Em menos de um mês, 2 meses, 2 igrejas na Nigéria foram incendiadas com os cristãos dentro. E a mídia sequer divulgou. E quando ela divulga, ela diz que é um conflito étnico. Não é conflito étnico. É os grupos terroristas que são baseados na religião muçulmana combatendo os cristãos. Mas como a mídia, ela odeia o cristianismo, com raras exceções, sempre há exceções, não é unânime, mas como a mídia odeia o cristianismo, porque qual é o maior obstáculo dessas forças do mal para dominar a terra completamente? O cristianismo. O único obstáculo que eles encontram é o cristianismo. Então eles estão combatendo o cristianismo, né? Eles estão tentando ressignificar Jesus, fazer uma mudança para que a gente comece a acreditar num Jesus falso, num Jesus que era revolucionário, porque combatia o Império Romano, o que é uma grande mentira. Não há nenhuma passagem nos 4 evangelhos, nem Atos dos Apóstolos, que deixe a mínima ideia ou a mínima desconfiança de que Jesus combatia o império, a opressão do Império Romano. É mentira. Quem fala isso é um mentiroso, um manipulador. Muito pelo contrário. Quando Jesus vai ser preso e chegam os guardas para levá-lo, Pedro age com instinto e passa a espada na orelha de um soldado. E Jesus diz: Pedro, embainha tua espada. Quem mata pela espada, morre pela espada. E cura a orelha desse soldado chamado Malco. Então não existe nenhuma passagem. Jesus jamais iria combater, aliás, ele nem combate o Império Romano. Ele combate os religiosos hipócritas da época, que enganavam as pessoas, como hoje há vários religiosos dentro do movimento cristão, no movimento católico, no movimento evangélico, no movimento das religiões de matriz protestante, nas religiões seculares, nas religiões mais recentes, no movimento espírita.
Existem vários falsos profetas dentro dessas religiões. Falsos gurus. Pessoas que fingem, fazem o coraçãozinho, falam em amor, falam em acolhimento, falam com as palavrinhas chaves. Mas na realidade eles estão ali criando separativismo, criando, caluniando contra outros. Eles adoram ser massageado seu ego. Eles adoram ser gurus. Eles adoram ter milhares, centenas de milhares de seguidores na internet, no YouTube. Ter bastante seguidor, receber elogios, ter seguidores que o transformam em gurus. Eu estou falando dos religiosos, cristãos. Faz bem pro ego. Eles se sentem bem. Não tem coisa melhor para nós que o nosso ego massageado. A gente sente algo assim, uma renovação. No entanto, muitos deles são falsos profetas. São pessoas que tentam colocar ideologias nefastas dentro do movimento cristão, como a ideologia comunista, marxista, leninista, seja o ista que for. Eles estão aqui para destruir o movimento espírita, para ressignificar o evangelho. Não tem nada para ressignificar o evangelho. Quem faz isso é um aventureiro. Quem faz isto está infringindo o que Jesus falou. Todos os pecados vos serão perdoados, menos o contra o Espírito Santo. Não confiem nessas pessoas, nesses padres malucos, nesses pastores malucos, nesses médiuns espíritas malucos. Confie em Jesus. Confie naqueles que realmente vieram à Terra com a missão de trazer o cristianismo. Não se deixe levar pelas aparências, pelos mensageiros do engano, porque você irá amargar um sofrimento muito grande neste mundo e no outro mundo. Estão tentando reconstruir Jesus. Desconstruir para reconstruir. Fiquem vigilantes. Nesta Páscoa, que você provavelmente quando vê esse vídeo já se reuniu com a família, agradeça a Deus por estar reunido com a família. Porque muitos gostariam de estar reunidos com a sua família e por motivo ou outro não conseguem, não podem. Agradeçam a Deus por Jesus ter vindo, porque se não fosse Jesus, hoje eu não estaria provavelmente fazendo esse vídeo, vocês não estariam assistindo, porque o mundo já estaria mergulhado, já teria sido destruído, ou boa parte dele, numa terceira guerra mundial, de armas atômicas, lá nos anos 60. Todos nós sabemos, quem gosta de história, que houve um momento no ano de 62, a crise dos mísseis. Nós quase começamos uma terceira guerra mundial. Então nós precisamos ficar vigilantes, precisamos orar, precisamos levar uma vida saudável, uma vida familiar. Estão tentando destruir a família, estão tentando destruir os gêneros, estão tentando destruir o cristianismo, estão dizendo que a Bíblia deve ser reescrita. Estão dizendo entre os espíritas que as obras básicas de Allan Kardec têm que ser reescritas, porque estão ultrapassadas. São pessoas mentirosas, são falsos profetas, são pessoas que querem te enganar. Porque se nós sequer entendemos o Evangelho, como que nós vamos querer ressignificar e reescrever? Cristãos, como vou dizer assim, de meia tigela, como se dizia, mas não existe cristãos de meia tigela. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Não tem como ser um pseudo-cristão, um neocristão. Isso não existe. Então, que essa Páscoa sirva para nossa reflexão. Vigilância e oração são as armas que nós temos para combatermos o mal
que está na terra. É uma guerra espiritual muito grande, onde as trevas estão tendo grandes vitórias, levando para o seu lado religiosos que antes haviam se prometido que iriam falar sobre o Evangelho e agora estão vendendo suas almas, apoiando ideologias nefastas no lugar de apoiar o cristianismo. Portanto, vigilância e oração são as nossas armas de defesa contra as forças do mal. Um bom resto de domingo, um bom resto de Páscoa e uma boa semana a todos.